Vamos lá, então. Isso aí, então, pessoal, mais uma manhã gelada aí para nós estudar eletrônica. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre os dispositivos, amplificadores operacionais que a gente começou a estudar, tá bom? O que a gente vai falar hoje, basicamente, é aplicar o método de análise que a gente viu na última aula, tá? Que a gente chegou e no final da aula a gente definiu basicamente duas diretrizes para analisar circuitos com amplificador operacional. E a gente vai aplicar essa metodologia em alguns circuitos agora, circuitos básicos com amplificador operacional. Quando eu falo, assim, em analisar um circuito, gente, lembra que é calcular basicamente a relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada dos circuitos com amplificador operacional. Então, aquele contexto todo que eu conversei com vocês nas últimas aulas, ele afunila para esse ponto que a gente está agora. Então, começou lá, a ideia da eletrônica, manipular energia, uma das formas ou uma das necessidades é tu manipular sinal elétrico, e uma das formas de fazer essa manipulação de sinal elétrico é através de circuitos analógicos, circuitos eletrônicos analógicos, onde manipular sinal significa tu condicionar ele, né, tu botar um filtro, ou tu botar um offset, ou tu aumentar a amplitude, ou tu diminuir a amplitude, né, algumas necessidades que tu possa ter com relação a um sinal, por exemplo, a saída de um sensor, né? E os circuitos que fazem isso são circuitos que a gente chama de circuitos de instrumentação, basicamente. E o grande protagonista desses circuitos de condicionamento de sinal são os amplificadores operacionais. Então, a gente está interessado em deixar bem fixa, de primeiro, uma metodologia para analisar circuitos com amplificador operacional, tá? Então, para fazer isso, a gente criou aquelas duas regrinhas, basicamente, que a gente tem duas regrinhas para analisar qualquer circuito com amplificador operacional, tá? Só lembrem da última aula que é o seguinte, essas técnicas elas são aplicadas a circuitos que têm realimentação com o nosso up-op, né? Lembra que o ganho de um up-op em específico, né, o ganho dele, porque ele tem uma tensão de saída, né, lembra disso, tem uma tensão de saída e duas tensões de entrada, e a tensão de saída é proporcional à diferença dessas tensões de entrada, né, positiva menos a negativa, ou a não inversora menos a inversora. E o ganho dele em malha aberta, o ganho dele sem realimentação, sem polarização, é um ganho idealmente infinito, um ganho muito, muito grande. Só que a gente polariza esse circuito, a gente coloca aquela rede de resistores em volta para definir, para fixar o ganho que a gente quer dessa estrutura. Tá? E daí o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar essas duas metodologias de análise, tá? Em alguns circuitos básicos com amplificador operacional. Então, quais que são essas duas metodologias de análise para definir, para calcular a tensão de saída em função da tensão de entrada? Que é isso que a gente quer fazer. Primeiro delas é que não existe corrente nas entradas do amplificador operacional, nem na entrada inversora, nem na entrada não inversora. Então, a corrente aqui que eu vou chamar de IN, porque é da porta negativa, e a corrente que eu vou chamar de IP, são zero, tá? Então, nunca vai entrar corrente nas portas de entrada do amplificador operacional. Então, lembra que IN é igual a zero e que IP também é igual a zero. Isso aqui é uma característica direta da impedância de entrada infinita. Então, a gente viu que esse triângulo aqui, na real, não é um elemento, ele é um circuito ativo. Aqui dentro tu tem uma rede de amplificadores, semelhantes àqueles que a gente via lá em dispositivos 2, e modelando todo aquele circuito cheio de transistor, a gente viu que, pelo datasheet, que a impedância de entrada desse cara aqui é infinita. É uma impedância de entrada muito, muito grande, ou seja, não, idealmente não tem corrente de entrada nessas portas, tá? Então, essa é a primeira característica ideal de análise que a gente usa. Isso aqui a gente diz que ele caracteriza como se fosse um circuito aberto na entrada desse amplificador operacional, tá? Mas não é um circuito aberto de verdade, porque é uma rede de amplificadores. Então, a gente diz que é um circuito aberto virtual. Tá? Então, essa é a primeira condição de análise que a gente aplica ou que a gente usa na nossa análise, tá? E a segunda condição de análise é o seguinte, é que a tensão na porta inversora
vai ser sempre igual à tensão na porta não inversora. Isso vai ser sempre verdade, tá? A tensão nas duas portas de entrada do amplificador vão ser sempre iguais, tá? Então, VP vai ser sempre igual a VN. E isso aqui é uma consequência direta do ganho infinito do amplificador operacional operando em malha aberta. Por ele ter um ganho muito, muito grande, ele força com que essas duas tensões de entrada sejam iguais. Tá? E se a tensão em dois pontos é igual, eu posso dizer que entre esses dois pontos é como se exista um curto-circuito. Tá? Então, eu posso dizer que é como se existisse um curto-circuito entre as duas portas, mas de fato não existe, né? Então, ele é um curto virtual. Então, a gente tem essas duas características, o circuito aberto virtual, ou seja, corrente de entrada nas portas é nula, e o curto virtual, que a tensão nas duas portas são iguais, tá? Basicamente isso. Chama virtual porque não existe de fato, não é um circuito aberto verdadeiro e não é um curto verdadeiro entre as duas portas, mas eles se comportam como se fosse, tá? Então, basicamente o que a gente vai fazer é botar um circuito aqui na tela, vão aplicar essas duas características do amplificador operacional e calcular a tensão de saída desses circuitos, tá? Basicamente o que a gente vai fazer na aula de hoje. E vamos tentar simular alguma coisa também, tá? Não sei se vocês chegaram a instalar o PSIM. Sim? Não? Beleza. Top. Então, vamos lá. Então, essas são as duas condições de análise. Isso aí que a gente vai usar daqui para frente. Então, primeiro, na real, a gente já tinha feito na última aula, tinha deduzido o ganho de um amplificador operacional na última aula, que era um amplificador inversor, né? A topologia mais simples que estabiliza o ganho de um amp-op. Então, aquela estrutura que a gente viu na última aula, ela fixa, ela tem uma realimentação negativa, então ela estabiliza, ela define o ganho da estrutura como um todo. O up-op continua com ganho infinito, tá? Mas a estrutura, a relação entre a tensão de entrada do circuito e a tensão de saída do circuito, ela tem uma relação que a gente chama de ganho, né? VO dividido por VI, que é o ganho do amplificador. Então a gente viu que o circuito da última aula, ele amplifica, ele é feito para dar ganhos. Só que ele tem a consequência de dar um ganho negativo, tá? Ele tem, a estrutura aplica um ganho negativo. O que que isso significa? Que ele vai inverter a fase do sinal de entrada. Então, se tu tem um sensor e esse sensor está informando para um microcontrolador e tu quer dar um ganho na resposta do sensor, digamos que o sensor libere de 0 a 15 milivolts e tu tem um AD que lê até 5. Então, tu quer amplificar esse sinal para usar todo o AD do teu microcontrolador. E só que tu tem que te ligar que aquela estrutura ela vai transformar se o sinal é positivo em negativo, tá? Então tem que saber lidar com isso. Mas é uma estrutura trisimples, tá? Uma variação daquele amplificador é o amplificador não inversor, tá? Se eu não quero inverter o sinal, se eu não estou interessado em mudar a fase, ou se vai ser muito difícil eu tratar um sinal invertido, amplificador não inversor, tá? Que é essa estrutura aqui. Qual a finalidade? A mesma coisa, tu polariza, bota resistor de realimentação aqui, ó, o R2, para estabilizar o ganho. Então, se eu fiz uma realimentação, se eu estabilizei o ganho, existe um ganho dessa estrutura, ou seja, existe uma relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada, tá? Então, a entrada do sinal é aqui na porta não inversora e a saída é aqui no nosso circuito. Então, que ganho? Qual que é a relação entre VO e VI? Para achar essa relação, basicamente o que a gente tem que fazer é aplicar aquelas condições de análise que a gente viu antes, ou seja, não existe corrente entrando aqui nas portas, certo? IN e IP é igual a zero, e outra coisa, que a tensão nessas duas portas são iguais, tá? Então, a tensão nesse nó aqui é igual a tensão nesse nó aqui, certo? Tensão na porta inversora vai ser igual a tensão na porta não inversora. Pronto. Essas são as duas características que a gente usa do amplificador operacional. Agora, eu quero achar quanto que é VO. Tá? Qual que é a relação, qual que é a equação que nos dá VO? Ou seja, o que, que esse circuito está fazendo com o VI? Qual que é a equação do ganho que esse circuito está aplicando no VI?
né? Ele vai multiplicar, ele vai amplificar, ele vai deslocar em fase, ele vai fazer o quê? Tá? Então, basicamente, isso que a gente quer saber. Então, para fazer isso, a gente aplica essas duas condições de análise e agora a gente pode ir para as nossas análises de circuitos, tá? Qual que é basicamente a primeira análise que a gente sempre faz? É que é a corrente nesses dois resistores, vai existir corrente nesses dois resistores, e a gente analisa nesse nó aqui a relação entre essas correntes. Se esse aqui é o resistor 1, eu vou dizer que no resistor 1 está fluindo uma corrente chamada I1, e no resistor 2 está fluindo uma corrente chamada I2, tá? Esse é aí que a gente começa sempre a análise. Tem resistor, suponho que existe uma corrente em cada um deles, tá? Supus que existia corrente 1 e 2, tá? Qual que é a relação entre essas correntes? Bom, por Kirchhoff, a gente pode dar uma olhadinha na porta inversora, no nó N aqui, eu vou chamar esse nó N aqui, tá? E escrever a relação entre essas correntes, tá? O que a gente sabe, né, por LCK em N, tá? LCK no nó N. O que a gente sabe? Somatório das correntes que saem igual ao somatório das correntes que entra, né? Qual é a corrente que está entrando aqui? I1. I1 está entrando no nó e está saindo uma corrente, essa setinha roxa aqui, que a gente já sabe que é zero, né? Isso aqui é zero. E está saindo I2. Então, por consequência, eu já sei direto que I1 é igual a I2. Show? Estão acompanhando? Ninguém se perde aí, tá? Como não desce corrente aqui pela porta, para a porta inversora, a corrente no resistor 1 é igual à corrente no resistor 2, tá? E daí a gente escreve o que é cada uma dessas correntes, né? Então a gente vem aqui, ó, o que é a corrente no resistor 1? É a corrente que flui nesse resistor. Bom, é um resistor. Como é que é a corrente no resistor? É a tensão em cima do resistor dividido pela resistência, né? Então a corrente no resistor é a tensão em cima desse resistor dividido pela resistência. Tá? Qual que é a tensão em cima dele? A tensão terminal positivo menos a tensão terminal negativo. Tensão terminal positivo está na referência, então é zero. Então a corrente I1 é zero menos a tensão no terminal negativo, que é a nossa Vn, né, que é a tensão no nó N. Só que a gente sabe o quê? Que a tensão no nó N é igual à tensão no nó P, é igual a Vp. É a segunda condição de análise que a gente tem, que Vn é igual a Vp, né? É o curto virtual. Só que Vp é igual a Vi, ó, que é o nosso sinal de entrada. Em Vp é onde a gente está entrando com o sinal do circuito. Então, eu já vou escrever direto aqui, ó. É a tensão terminal positivo, que é zero, porque está na referência, menos a tensão nesse nó. Tensão nesse nó é o Vn, só que Vn é igual a Vp, e Vp é igual a Vi. Então, vou escrever direto aqui, ó. Vi dividido por R1. Certo? Muito simples. Isso aqui é a corrente I1, tá? Isso aqui é a corrente I1. Isso aqui é igual à corrente I2, que é a corrente no resistor 2. Bom, é a corrente no resistor, então mesma coisa. Corrente no resistor é a tensão em cima do resistor dividido pela resistência. Tensão no resistor é a tensão terminal positivo, que é Vn, que a gente já viu que Vn é igual a Vi, menos tensão no terminal negativo, que é o próprio VO, dividido pelo valor da resistência, R2. De boa? Tá? Vamos ligando o motor aí igual carro a álcool, deixa funcionando. Matemática de manhã cedo, coisa boa. Tá? Bom, agora eu tenho aqui VO, VI e os resistores. Então é só isolar a VO aqui e eu acho a relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída. Belezinha? Vou fazer isso aqui do lado, ó. Vamos ver como é que fica. Então, tem menos VI sobre R1 vai ser igual a VI por R2 menos VO por R2. Tranquilo? Se eu isolar a VO aqui, eu vou ficar com VO por R2 é igual a VI que multiplica 1 sobre
Esse aqui eu passo para lá, esse aqui eu passo para cá, né? Então fica R1 mais R2. Posso reescrever que o VO, na real, vai ser igual a R2 dividido por... Fazer diferente. Fazer um passo a mais. VI. Soma desses dois caras é o produto em cima, dividido pela soma. Certo? Errei. É o produto embaixo pela soma. Nossa, não sei mais. Também tô devagar, tá? Vamos lá. O mínimo é o produto dos dois, né, burro? E aí eu posso escrever que VO, na real ele é VI. Posso cortar esse aqui, achar o shall, e multiplica R1 mais R2, dividido por R1. Certo? Então, o que que tu tá fazendo aqui? Tu tá aplicando um ganho, tá? Tu tá aplicando um ganho no VI, ó. O VO, ele é o VI multiplicado por essa relação aqui. A gente pode ainda reescrever isso aqui, que na real, que é o jeito que vocês vão sempre encontrar na literatura, é isso aqui, ó. VI que multiplica, ó, R1 por R1 vira 1, mais R2 por R1, tá? Agora sim ele tá mais no padrãozinho. Só matemática ali, tá? Então, o que que essa equação aqui nos diz, ó? Essa equação aqui nos fala o seguinte, que o sinal de saída desse circuito aqui, né, o que esse circuito faz, ele aplica esse ganho aqui, tá? Que é 1 mais a relação desses dois resistores. O que que a gente já tira daqui? Primeiro, que observa que esse ganho aqui vai ser sempre positivo, né? Tu só tem resistores positivos, né? Ainda tu não tem resistor negativo, então tu tem resistores positivos. Resistor sempre vai ser um valor positivo, 10K, 20K, 30K, enfim. Tá? Então aqui tu sempre vai ter uma relação positiva. Então o que está dentro do parênteses aqui vai ser sempre positivo. Então, é uma constante positiva. Então, tu está sempre multiplicando o sinal de entrada por uma constante positiva. Então, tu está aplicando um ganho positivo nesse VI. Basicamente, o sinal de saída é um retrato do VI multiplicado por uma constante. Tá? Então, tu está amplificando e tu não está invertendo, como era o caso do circuito da última aula, que ele tinha um negativo no ganho, ele tinha um menos no ganho. Então, ele invertia. Tá? Então, por isso que ele é um não inversor. Tá? Isso aqui é um amplificador não inversor, por causa que o ganho dele é sempre positivo. Tá? Outro detalhe muito importante é que esse ganho aqui, ó, né, deixa eu só destacar o ganho. Esse aqui, né, é o ganho do nosso circuito. Tá? Esse ganho aqui ele vai ser sempre maior que 1. Tá? Porque uma relação entre dois resistores aqui nunca vai ser negativo, então é sempre 1 mais alguma coisa. Menor ganho que tu consegue nessa estrutura é ganho 1, ou seja, ele só serve para amplificar, para aumentar o sinal, ele não serve para atenuar. Já o da aula passada servia para atenuar também, porque ele era uma divisão direta, só que ele invertia. Tá? Então tem esse joguinho. Então, a gente deduziu o ganho dele aqui através das condições de análise, e a gente viu que o ganho é uma constante positiva, sempre maior que 1. Então, esse circuito aqui serve para amplificar quando tu não quer que gere sinais negativos, então tu pode usar esse circuito. Só que tu tem a limitação que o ganho tem que ser sempre maior que 1. Tá? Matemática, tá? De boa? Agora eu vou montar uma simulação desse circuito no P5 com vocês, tá? Agora vocês tiram a mão aí debaixo das cobertas e vamos montar uma simulação, tá? Vamos ver como é que fica esse circuito simulado, tá bom? Eu não sei se vocês já trabalharam no PSIM ou já trabalharam no PSIM utilizando amplificadores operacionais, tá? Eu vou começar do zero, como se fosse a primeira simulação de vocês aqui, tá? Se tiver muito devagar, depois nos próximos a gente passa mais aceleradinho aqui, tá? Faz um mais rápido, que nem foi na última aula, tá bom? Então, eu vou montar aqui com vocês a primeira simulação. Então, abrir o PSIM, não sei se vocês querem fazer junto ou vão olhando, eu vou começar aqui devagarinho, ó. Criei uma nova simulação, junto, tá? Qualquer coisa vão falando aí, então. Ah, não consegui, não achei, trancou, bugou, tá? Daí a gente vai indo.
Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é um amplificador operacional, tá? Quem nunca viu o PSIM, a gente tem uma série de atalhos aqui embaixo, né, com vários elementos, parari, parará, e tem aqui em cima também os elementos, ó. O up-op a gente pega aqui nos elementos, tá? O primeiro elemento que a gente vai colocar aqui é o up-op. Então, o up-op está guardadinho na pasta Power, tá? Dentro da Power, outros, e daí a gente tem amplificadores operacionais aqui, tá? Tem o up-op e algumas variações dele, tá? Vou usar o up-op, tá? Dentro da pasta Power, outros up-op, tá? Daí ele coloca um up-op ali para nós. Deixa eu dar um zoom aqui. Mais um aqui, tá? Então, observa que ele fica sempre a ferramenta no mouse, né? Tu pode ir colocando vários, assim, enfim. Para ele largar a ferramenta, eu dou ESC, né? E daí eu vou apagar esses outros aqui com o Del, tá? Seleciono e apago, seleciono e apago. Beleza. Aqui está o amplificador operacional. Não confunda com esse elemento que tem aqui embaixo, ó. Tem um triangulinho ali embaixo, ó, que é muito semelhante ao op-op, tá? Só que eu vou colocar ele aqui, ó, da UESC. Olha que esse cara aqui, ó, se eu der um clique duplo, ele vai me mostrar que ele é um comparador, tá? Ele é um tipo especial de op-op, mas ele serve só para comparar. A gente não vai trabalhar com ele agora, tá? Então não é esse cara. Tem que dar um clique duplo em cima dele e tem que abrir a janelinha escrita up-op, tá? Aqui, nesse clique duplo, a primeira coisa que a gente configura é quanto que tu vai alimentar esse up-op. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é um elemento ativo, que ele precisa de alimentação e que o sinal de saída vai estar sempre limitado entre essa alimentação? Então, se a tua saída, tu quer que ela sintetize 10 volts, tu tem que alimentar ele no mínimo com 10 volts, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar mais 15 e menos 15, tá? Mais 15 menos 15 de alimentação. Ele vai poder sintetizar sinais entre essa faixa de tensão aqui. Tá? Não vamos conversar de onde que está vindo essa tensão, é uma fonte, tá? É uma fonte que existe lá, que está alimentando tudo. Ok. Agora tem que montar a estrutura, tá? No meu aqui, eu já coloquei teclas de atalho, que eu aperto o R e ele já coloca um resistor lá no mouse, ó, tá? Ou eu posso vir aqui embaixo, pegar no atalho, resistor, tá? E colocar. A gente tem que colocar 2 resistores, né? Vou colocar aqui e aqui. Deixa eu fazer um esquemútil aqui, ó. Deixa eu ver se fica. Ih, já caguei tudo. Não ficou. Aqui. Aí, ó. Então são 2 resistores, né? Deixa eu puxar aqui pro ladinho. 2 resistores. Na tecla W, para mim, ele já pega a ferramenta para fazer conexões, né? Na tecla W já pega para fazer conexões. Se não, bem em cima aqui, ó, ele tem a canetinha também, ó, escrito wire, tá? Para fazer conexões. Tá? Vou pegar ali, vou puxar uma conexão aqui, larga, segurando o botão esquerdo, larga, puxa para cá, larga, tá? Mesma coisa aqui, segura o botão esquerdo, vem até aqui, puxa para cima e fazendo conexão, tá? Quando tem conexão, ele marca com o pontinho assim, né? Beleza. Aqui tem que colocar a referência, né? Então, ele tem a referência aqui embaixo, que é o primeiro botãozinho à esquerda. Deixa eu dar um full screen de novo. Esse cara aqui. Ou, no meu teclado aqui, eu aperto o G, já aparece. Tá? Agora, W, fazer a conexão de novo. E aqui vai vir o sinal de entrada, né? Então, peraí, primeiro vamos dar nome aos bois, depois eu coloco o sinal de entrada. E aqui a gente vai medir o sinal de saída, tá? Então, vamos colocar nome aos esses resistores aqui, ó, digamos. Esse aqui é o resistor R2, que a gente chamou lá na nossa apresentação. Eu clico aqui para ele aparecer. E vou dar um valor para ele, digamos 10 kΩ, 10K, tá minúsculo. E aperto para aparecer também. Fecha, tá ali, tá configuradinho. Ele é o resistor R2, 10K. Agora eu vou configurar esse aqui, que lá na nossa apresentação ele é o R1, onde a gente deduziu o ganho. E vou botar ele em 10K também. Ok. Tá, tranquilo, configurações. Beleza, os 2 resistores configurados, o op-op configurado. Agora a gente tem que colocar um sinal de entrada aqui, tá? O sinal de entrada é aquele nosso sinal de teste, tá? Que a gente sempre vai usar aqui. Eu posso pegar aqui embaixo nas fontes, ó, tem fonte CC, fonte alternada, fonte triangular, quadrada, degrau, né? Step, na real. Tem algumas fontes aqui, ou aqui em elementos tem outras fontes em sources também, tá?
Eu vou pegar aqui embaixo uma fontezinha senoidal, só para a gente observar o que acontece. Essa fontezinha senoidal, vou botar aqui, e vou botar referência nela também, dizer que ela está na mesma referência desse circuito. Vou usar essa senoidal com 1 volt de pico, tá? E referência de 1 kHz. Frequência não é referência, tá? 1 volt de pico, 1 kHz. Só para nós ver o que acontece, tá? Bem genérica essa forma de onda aí. Beleza? Tranquilinho? Observe o que a gente fez aqui, ó. Resistor R2 tem 10K, resistor R1 tem 10K. Qual que é o ganho esperado? O que é esperado que a gente enxergue aqui na saída se a gente está entrando com 1 volt de pico? Bom, se eu voltar aqui na apresentação, a gente calculou o ganho da estrutura. É 1 mais R2 por R1. Os dois resistores são iguais, são de 10K, né? Deixa eu até escrever isso aqui, ó. Então, a gente tem que vai ser 1 mais 10K por 10K. Então, a gente vai ter um ganho de 2, né? Então, basicamente, o que o nosso circuito vai fazer, ele vai multiplicar o sinal de entrada por 2. É isso que ele vai fazer. Aí ele vai dar um ganho de 2. Então, para ver isso aí, vamos colocar alguns medidores. A gente não botou nenhum medidor no circuito. É diferente de como a gente trabalhava lá no LT Spice, né? Lá no LT Spice, a gente podia ver qualquer sinal depois com as ponteirinhas. Aqui tu tem que colocar as ponteirinhas antes de simular, porque ele só vai mostrar o que tu pedir. Então, aqui, né, tem, depois dos elementos de potência aqui, tem os medidores. Tem medidor de tensão diferencial e medidor de corrente, tá? O primeiro a gente vai pegar aqui, ó, medidor de tensão com relação à referência. Vou colocar um aqui na saída e vou colocar um aqui na entrada. Então, essas duas ponteiras de tensão aqui que ele vai me mostrar lá depois. Vou dar um clique duplo para botar nome nesses caras aqui. Vou chamar isso aqui de VO e vou chamar esse aqui de VI. Tá? Beleza? Suave? Montada a simulação. Tem mais uma coisa ainda. Tá? O simulador, ele não sabe quanto tempo ele tem que simular, ele vai chutar em função do que tu colocou ali. Quanto tempo tu tem que simular, quantos segundos ele vai simular, qual que é o step de simulação, ou seja, quantos pontos ele vai colocar na tela, e ele não sabe aonde que ele começa e aonde que ele para. Então, isso eu tenho que dizer para ele, de acordo com o que eu espero ver. A gente espera ver um sinal de, que é uma multiplicação desse aqui, né? Um sinal de 1 kHz com 2 volts de pico. Isso que a gente espera ver. Então, a gente tem que configurar o simulador para nos mostrar isso, tá? Para fazer isso, a gente vai em simular, e daí tem o Simulation Control aqui, tá? O reloginho. Lá no LT Spice, lembra, gurizada, que a gente colocava um ponto tran e depois a gente mudava para ponto AC? É a mesma coisa, é aquilo que diz para o simulador o tamanho da janela, a frequência, o que ele vai te mostrar, tá? E aqui nesse controle de simulação, a gente tem que editar 3 parâmetros, tá? O time step, o total time e o print time, tá? Esses 3 caras aqui. Eu vou mostrar para vocês qual que é a influência de eu escolher alguns deles, tá? Mas o que é o print step? O print step é basicamente quantos pontos ele vai ter na janela. O simulador, ele simula um ponto e dá um step de tempo. Ele vai dar um step de 1 segundo, de meio segundo, de 1 milissegundo. Quanto mais steps tu der, quanto menor o intervalo entre um ponto e outro, mais real, digamos assim, mais perto do real fica a tua forma de onda. Quanto menos steps tu coloca, mais quadriculada fica a tua forma de onda, fica com uma resolução ruim, certo? Então, quanto menor esse valor, melhor. Mas quanto menor, mais tempo leva a tua simulação, mais dados tu tá gerando, né? Então, geralmente, um E na menos 6, um E na menos 7, depende um pouco da frequência que tu vai trabalhar. Vamos começar com E na menos 6, depois eu mostro a diferença desses valores. Outra coisa, a gente tem que definir o tamanho da janela que a gente quer ver. Lá no osciloscópio, a gente gira a base de tempo, né? Ah, vou ver 1 milissegundo, cada quadrinho vale 1 milissegundo, aí ele vai dando um zoom mais, um zoom menos, né? Aqui a gente tem que dizer qual que é o tamanho total da janela. Como é que a gente define isso aqui? A gente define basicamente em função da frequência que a gente vai olhar. Então, por exemplo, a gente vai olhar 1 kHz, tá? Quantos ciclos vocês querem ver desse 1 kHz? Vocês querem ver um ciclo, 2 ciclos, 10 ciclos? Quantos ciclos
de 1 kHz vocês querem ver? Cada ciclo é o período dessa fonte, né? É o período do sinal que tu está olhando. Cada ciclo, aqui nesse caso, é 1 dividido por 1K, né? Que é o período dessa forma de onda, é 1 milissegundo. Então, quantos ciclos tu quer ver? Bom, para mim, 2 ciclos está de boa. Então, eu acho que 2 milissegundos ali, show de bola, já dá para a gente enxergar. Então, o que eu vou fazer assim? Eu vou botar aqui um ponto. Vou colocar aqui. O print time é onde ele começa a desenhar para nós. Então, 0,1 e aqui 0,2, tá? Botei demais aqui, ó. É isso aí, né? Não estou bloqueando. Certo? Já vou mostrar o que é esses pontos lá no gráfico para ti. Mas a diferença entre os dois, aqui é onde ele começa a desenhar para ti e aqui é onde ele para de desenhar. A diferença entre os dois aqui é basicamente quantos ciclos tu vai ver na tela. Vamos botar 3 aqui, tá? Já vou mostrar isso para vocês. Fecha aqui. Então, configura esses três, 1 n menos 6, vou botar 003 e 001, vamos ver como é que fica. E mando, primeira coisa, salvar, porque ele cracha às vezes, tá? Vou dar um save aqui. E vamos colocar aqui, deixar assim, vou botar um aqui. Salva. Simular. Abriu aqui do lado. Puxar para cá. Tá. Esse aqui é o simulador, tá? Clique duplo no simulador para ele me mostrar as formas de onda que eu quero ver, tá? As que eu tenho no meu circuito. É os dois medidores que eu coloquei, ó, o VI e o VO. São os dois medidores que eu coloquei. Aqui são, na esquerda aparece todas as variáveis que eu coloquei em medição, e aqui as que ele vai mostrar no gráfico, tá? Então, eu vou colocar primeiro o VI. Clique duplo para ele jogar para a direita, ou aqui no adicionar. E ok. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é o sinal de entrada, tá? A gente pode ainda brincar um pouquinho, ó. Não sei se vocês estão enxergando bem, mas a gente pode vir aqui e mudar, ó, nas curvas, ó. Eu tô tentando botar para simular, eu fui em Simulate e daí Room Simulation. É isso? Ou aqui assim tem o botão, ó. Esse botão aqui, ó. Aqui são os comandos de simulação. É que eu tô com a tela menor para poder enxergar o do senhor, daí não aparece. Sim. Mas ali pode ser também, aí também, ó, em Simulate, daí Room Simulation, ou F8. Tá me dando um erro. Unable to load psim.ddl, o que é isso? Eu acho que tu não craqueou ele, quem sabe? Será que é isso? Eu baixei da internet, eu não entendo muito disso, mas daí... Ele não é livre, tá? Tem que baixar a versão estudante. Não sei se foi isso. Tem a versão estudante, só que em janeiro expirou, e aí eu não tenho o novo número ali da licença. Tem para passar pra gente. Pior que não. Meu estudante de janeiro. Eu vou mandar para vocês a versão com crack, então. Que é essa versão que eu tô aqui, que é a versão 9 alguma coisa, eu acho. É 9.1. Pois é, eu baixei um negócio lá que falava, eu procurei por isso craqueado, mas eu não sei exatamente qual é o processo de craquear, né? Mas ele pediu, eu pedia para baixar e daí colar umas licenças e fazer uns negócios lá, e eu fiz tudo isso. Copiar uns negócios de umas pastas. Pois é, esse DLL aí é justamente o que a gente cola, geralmente, na pasta de instalação, que daí ele não dá mais problema. Tá, mas nem que eu desinstale esse, daí instale o que o senhor mandar também. Tá, eu vou colocar isso num drive e vou mandar para vocês. Tá bom, obrigada. Obrigada. Tá, eu vou terminar aqui de fazer essa simulação, então, tá? Só para chamar a atenção para vocês algumas coisas. Esse aqui é o sinal de entrada que eu estou medindo, tá? Esse aqui é esse sinalzinho de entrada aqui, ó. É esse medidor aqui, tá? A gente pode brincar um pouco aqui, ó, mudar a cor da forma de onda, pode mudar a grossura da linha. Isso é bem legal na hora que tu for, por exemplo, pegar sinal, pegar essas formas de onda aqui para jogar num relatório, alguma coisa assim, porque ele tem algumas ferramentas como copiar aqui, ó, em metafile, daí ele sai numa qualidade muito boa, tá? Enfim, tem algumas ferramentas, tu pode editar a legenda também, ó, com clique duplo na tela sempre, né? Eu posso vir aqui mudar o tamanho de fonte, enfim, o tipo da fonte, né? Posso variar bastante esse gráfico aqui, tá? Mas esse aqui é o sinal de entrada, ó, 1 volt de pico,
certo? E aquilo que eu falei para vocês, ó, esse primeiro instante aqui, ó, é o print time. É o primeiro instante lá na configuração, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Errei. Aqui, ó. Tá difícil. Aí. Então, aqui, ó. Dentro do reloginho, ó, do Simulate Control, tem o print time, ó. É esse primeiro intervalo aqui, onde ele vai começar a desenhar para ti. Por que eu não coloquei para ele começar a desenhar do zero? Dificilmente tu vai colocar em zero, porque a gente não quer ver o que vocês chamavam lá em circuitos de transiente, tá? A gente nunca quer ver o transiente de uma resposta. A gente está sempre interessado no regime permanente. Então a gente nunca começa no zero. A gente sempre dá um intervalo aqui de pelo menos 1, 2 ou até 5 períodos das formas que tiveram envolvida. A nossa única forma aqui era de 1 kHz, né? Como não tinha capacitor, não tinha transiente, então eu botei um valor pequeno aqui, mas dificilmente começa em zero, tá? E daí o último valor lá, ó, na direita do gráfico, é o final da simulação, é o total time. Então a diferença entre esses dois valores aqui, entre o print time e o total time, é a largura dessa janela, ó. É o tamanho da janela de simulação que ele vai te mostrar. E por que isso é importante falar aqui? Porque se eu deixar uma janela muito pequena, às vezes eu não vejo nenhum ciclo completo das minhas formas de onda. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com um sinal em 1 kHz. Então, eu coloquei a diferença entre as duas janelas de 2 milissegundos, para eu enxergar 2 ciclos do meu sinal de entrada. Então, pelo menos 2, né? Ah, mas daí eu quero enxergar mais? Não, bom, daí tu aumenta a janela, quer enxergar 4 períodos, quer enxergar 5, quer enxergar 1 exatamente, coloca a diferença entre esses dois aqui, 1 período exatamente, tá? Por exemplo, se eu baixar isso aqui para 2, quer dizer que eu vou enxergar 1 período só, tá? Deixa eu dar um simulate aqui de novo. Ó, enxerguei 1 só agora, tá? Basicamente isso. Vou voltar para o 3 aqui, porque eu gosto mais de números pares. Aí, tá, 2 ciclos. Esse é o sinal de entrada, 1 volt de pico. Eu vou colocar aqui junto com ele o sinal de saída agora, ó, clique duplo na tela e vou colocar o sinal de saída junto com ele, tá? Vou editar ele aqui também, ó, VI não, vou editar o VO, ele é azul, mas eu quero que ele fique com a linha grossa, ele tá com a linha fina, ó, tá 1, vou botar com a linha grossa. Tá aí, ó, em azul é o sinal de saída. Então, olha o que ele fez aqui. Ele aplicou o ganho 2, que a gente acabou de calcular, né? Aplicou o ganho 2. Então, onde era 1 aqui, deixa eu pegar a lunetinha, ó. Botar a lunetinha na tela, não sei cadê, tá aqui ela. Onde era 1 aqui no sinal de entrada, ele multiplicou por 2, não inverteu a fase, show de bola, tá amplificando, redondinho, no ganho que a gente acabou de calcular. Suave? Então, quando eu quero aplicar um ganho e não inverter, aqui, beleza. Aplicando ganho 2 através de 2 resistores. Quero aumentar o ganho, é só mudar o valor dos resistores, tá? Por exemplo, se eu trocar o V2 aqui para 20, esse ganho vai para 3, né? Porque esse dividido por esse dá 2, mais o 1 da equação, ele vai para 3, né? Então, aqui o que eu estou vendo em 2 no VO, ele vai subir para 3 agora. Tá? Ali está ele, ó. Show de bola. Outra coisa que eu quero falar da simulação aqui era do time step que eu estava falando para vocês. Quanto menor o time step, mais bonitinha fica a nossa forma de onda aqui, ó, porque mais pontos ela tem. Time step é a separação entre um ponto e outro. O que acontece se eu botar um time step muito grande, por exemplo, 1n a menos 4, tá? Quer dizer que a separação entre um ponto e outro é 1n a menos 4. Então, eles são muito longe os pontos. Então, é como se eu baixasse a resolução da forma de onda, ó. Se eu simular de novo, não entra aqui. Se eu simular de novo, olha como é que ela fica, ó. Tá vendo que ela fica toda quadradona? Ela não fica tão fidedigna aquilo que a gente espera enxergar na prática, porque tem poucos pontos na tela. Por que tem poucos pontos? Porque tu disse que eles podem ser muito afastados. Então, geralmente a gente coloca na ordem menos 6 aqui, menos 7, menos 8, depende da frequência. Quanto maior a frequência dos sinais que estiverem envolvidos, menor tem que ser isso aqui. Mais pontos tu tem que ter para deixar mais fidedigno, né? Então, olha que com um intervalo aqui estava aí na menos 4, né? Essa última simulação que está aí na menos 4. Então, olha que ele fica bem feio, ó. Tá? Então, isso aí é problema na tua simulação. Tem que ajustar o time step e simular. Aí fica redondinho, fica bonitinho, tá? Bom,
Entenderam mais ou menos essas variáveis? Isso aí, tá? São ferramentas e manias que tu vai pegando conforme tu vai simulando, tu vai utilizando mais o simulador, tá? Claro que tu não vai lembrar de tudo isso na primeira vez que tu for fazer simulação, enfim. Tem que ir fazendo simulação para ir pegando esse jeito aqui. E essa coisa de configurar a simulação, de configurar aonde tu vê a forma de onda, é muito importante, tá? Não só nesse simulador, mas em vários outros simuladores que tu vai usar depois, tá bom? Simulador de circuitos. Tranquilo? Bom, isso aqui vai ficar gravado e depois qualquer coisa é perguntar, depois que vocês conseguirem instalar ele direitinho, tá bom? Então, confirmamos o ganho aqui, confirmamos a equação do ganho do nosso circuito não inversor, tá? Deixa eu fechar aqui também. Não quero salvar. Sim, quero salvar. E aí? Tá. Bom, mas eu quero mostrar outro simulador para vocês. Já que vocês não conseguiram com o PCIM, deixa eu mostrar para vocês o Falstad. Tá? Deixa eu abrir o navegador aqui. Vou botar aqui. Tá. O Falstad, tá? Que eu coloquei aqui, ó. Tá? Escreve assim. Eu já mando o link para vocês no chat aí. O Falstad, ele é um simulador online, tá, gente? Deixa eu botar aqui, ó. Tava tudo programado. Não nasci ontem. Esse aqui é o Falstad, ó. Deixa eu mandar o link aqui para vocês. Vai comprar outro monitor aí, Ana. Agora vai ficar me dividindo na tela. Tá, aí tá o link dele, ó. Ele é uma ferramenta online de simulação, tá? Ele é bem mais simples, claro, né, que os outros simuladores instalados, enfim, mas eu acho uma coisa bem interessante dele, isso que já está aparecendo aqui na tela para vocês, que ele é muito visual, tá? Nesse simulador aqui tu consegue ver o caminho que a corrente está circulando, aonde tem corrente, aonde não tem, e diferenciar principalmente só olhando no circuito onde tu tem tensão positiva, onde tem tensão negativa, tá? Onde tem tensão positiva, ele pinta de verde, onde tem tensão negativa, ele pinta de vermelho. E as bolinhas circulando aqui é a corrente fluindo. Ele vai vir sempre com esse circuito de exemplo aqui, que é um RLC, que vocês estudaram exaustivamente lá em circuitos, né? Vocês sabem equacionar o que está acontecendo aqui. Então, aqui eu estou carregando o indutor, puxando energia dessa fonte aqui. Tá? Quando eu abro a chave, não vai ter caminho mais para puxar a energia da fonte, ele vai fornecer energia para o capacitor e resistor, e vai queimar nesse resistor até acabar a energia, né? Então, vou abrir a chave aqui. Aí. Agora ele fica ressonando com aquele capacitor, e a cada ressonada, queima um pouquinho de energia naquele resistor lá. Tá? Então, olha aqui, ressonar é isso aqui, ó. Vai para um lado, capacitor enche e devolve, indutor enche e devolve, capacitor enche e devolve. E assim vai, tá? Enfim, não é isso que a gente quer ver, né? Eu vou botar aqui arquivo, novo, e vamos desenhar o nosso amplificador não inversor, tá? Vamos lá, desenhar, certo? Para colocar o amp-op, primeira coisa que a gente tem que colocar, um amp-op. Então, vamos colocar um componente ativo, que é o nosso amp-op, tá? Só que não está aqui, então não é componente ativo, esqueci, é em outro blocos de construção ativos, tá? Embaixo do componente. Daí a gente vai ter aqui, ó, inserir amplificador operacional ideal, com menos em cima, com a porta inversora em cima ou com a porta não inversora em cima. Vou colocar o primeiro aqui, tá? Chablau. E daí o que acontece? Tá no teu mouse a ferramenta, tu tem que clicar com o esquerdo e desenhar ele lá, ó, do lado que tu quiser, certo? E arrasta. Daí tu larga ele do tamanho que tu quer. Larguei, aperto o ESC para ele parar de desenhar um piop. Posso segurar ele e arrastar para onde eu quero, posso dar zoom com o scroll, enfim, essas coisinhas, né? Clique duplo em cima dele para editar os parâmetros. Então, ele já vem com uma alimentação 15 menos 15, certo? E ele vem com um ganho ideal de 100K. Lembra que a gente viu lá no 741, que era 200K? Não vai mudar muito para nós, é idealmente infinito, tá? Ganho muito, muito grande. Beleza, esse aqui é o up-op. Agora eu tenho que colocar resistores nesse cara, né? Eu tenho que fazer os resistores de polarização dele. Então, vou dar um zoomzinho nele aqui, vamos lá. Eu posso vir aqui em desenhar e inserir resistor, né? Ou eu posso apertar R do meu mouse, então desenhar ele lá. Vou botar um resistor aqui, larguei o mouse, vou botar outro resistor aqui, larguei. Posso fazer conexões também com o W.
Aperto W, eu quero fazer uma conexão da saída daqui até esse resistor. Quando a conexão não acontece direitinho, ela fica vermelha, ó. Por exemplo, ó, tá vendo ali, ó? Não ligou, ele não liga no meio, ele liga só nos pontos, ó. Então, essa conexão aqui tá falha. Então, eu vou dar um ESC e vou pegar ela no pontinho ali e vou arrastar, aqui, e vou arrastar ela para lá. Pego aqui e ajeito ali a conexão direitinho. Quando a conexão tá boa, ela fica bonitinha assim, senão ela fica um ponto vermelho, tá? Tem que colocar referência também. G para referência, para o ground, né? Para o terra. E daí eu posso desenhar ele aqui. Só puxar. Vou dar um ESC W aqui para fazer uma conexão. W the wire, né? Fazer uma conexãozinha aqui. Basicamente tá aí, né? Essa aqui é a configuração não inversora. Vou mudar esses resistores aqui com um clique duplo. 10K. Ok. Vou mudar esse aqui também. 10K, só para ficar igual ao que a gente estava fazendo antes. Ok. Tem que botar o sinal de entrada. Tá? Geralmente, o que eu faço? Se é uma fonte de tensão, eu aperto V e vou colocar a fonte de tensão aqui, ó. Ah, só que ela vem virada, né? Então, eu vou dar um Ctrl Z e vou desenhar ela de baixo para cima. Conectou. Show. Vou colocar uma referência nela. Referência. Ah, mas é uma CC. Não, tá, deixa eu só parar a simulação. Lá em cima eu paro, ó. Vou parar ela, primeiro eu vou desenhar, depois a gente pensa em simular. Mas aqui ela tá CC, então vou dar um clique duplo nela e vou trocar ela de CC para CA. Nível DC, não quero. Frequência, a gente estava simulando 1 kHz, né? 1K. Fase nem. Tensão, 1 de pico. Aplicar, ok. Então, agora a gente está com o mesmo desenho que a gente tinha desenhado lá no PSIM, tá? O mesmo circuito. Onde a gente quer saber a tensão aqui na saída. Ó. Nesse nó aqui é a tensão de saída no nosso circuito. Aqui é a tensão de entrada. Então, agora eu vou mandar reiniciar a simulação aqui em cima na direita. Reinicia a simulação. Vamos lá. Observe que ele já está piscando, né? Porque ele está simulando uma velocidade, a frequência do nosso sinal é muito maior que a velocidade que ele pode acompanhar, tá? Para ver as formas de onda, eu vou colocar aqui, ó. Clico na forma, onde eu quero ver, então eu quero ver primeiro o sinal de entrada, então eu quero ver o sinal dessa fonte. Então, com o botão direito em cima dela, existe essas duas funções aqui, ó, visualizar um novo diagrama e visualizar em novo diagrama, tá? Eu vou na primeira, na bancada, que daí ele mostra aqui embaixo. Aqui embaixo está a forma de onda dessa fonte. Tá vendo que ela está bem louca, que nem um osciloscópio, quando a gente não consegue ver direito o sinal? Então, eu posso ajustar aqui, ó, em velocidade da simulação. Então, eu vou diminuir a velocidade da simulação para essa forma de onda ficar mais tranquilinha ali na tela. Ó, agora ela está mais tranquilinha. Ainda posso puxar isso aqui para cima, não sei se vocês estão vendo direito, porque eu acho que o Google, quem sabe, corta um pouco aí. Mas isso aqui. Tá? Deixa eu pegar tudo e puxar um pouquinho para cima aqui. Aí. Beleza? Então, isso aqui é a forma de onda. Ó. Eu vou parar a simulação para nós olhar ela um pouquinho. Quando eu levo o mouse em cima dela, ó, ela já me mostra em cima o valor aonde está o mouse. Quanto que está o valor de pico aqui? Está 1 volt. Tá? Então, essa aqui é a nossa forma de onda, 1 volt, 1 kHz, que é o sinal de entrada. Beleza? Vou continuar a simulação. E agora, aqui na saída, onde está o sinal de saída, o VO, que a gente acabou de calcular, a gente sabe que ele tem que estar com pico 2, né? Porque os resistores estão iguais, então ele tem que estar com pico 2, que foi a primeira simulação do P5. Então, aqui, ó, com o mouse em cima do nó, clico com o direito, e inserir em bloco existente, ó, em diagrama existente, daí ele sobrepõe. Nas outras, ele vai criar um gráfico do lado, ó. Por exemplo, se eu pegar a primeira aqui, ó, visualizar em novo diagrama. Ó, ele criou um diagrama novo aqui, que fora da bancada. Bancada é aqui embaixo que ele chama, tá? Vamos apagar isso aqui. Eu quero mostrar junto com essa. Se eu quero mostrar junto com essa, eu clico com o botão direito em diagrama existente, né? Então, eu coloco ali e ele desenha junto lá embaixo, ó. Então, em vermelho é o sinal de saída e em verde o sinal de entrada, tá bom? Então, deixa eu parar aqui só para botar o mouse ali em cima, ó. Se eu coloco o mouse em cima da vermelha, que é o sinal de saída, o pico dele aqui, 2 volts, tá? Então, ok, tá amplificando aquele um pico verde ali, ó, 1 volt de pico do verde, ele tá amplificando para 2 na saída, porque eu tô com os dois resistores iguais, né? Deixa eu dar continuar aqui. Se eu trocar esse resistor, como eu tinha feito lá, para 20K, o nosso ganho vira 3. Então,
vou trocar ele para 20 e vou apertar aplicar. Então, automaticamente, ele já muda para os 3 volts de pico ali, ó. Deixa eu dar um ok. Deixa eu parar aqui. Eu paro só para não ficar, para eu não ter que ficar com o mouse andando, tá? Então, tá ali, ó. 3 volts de pico, mais ou menos. Beleza? Continuar. Então, tá aí o nosso amplificador não inversor, tá bom? Quem não conhecia o Faustad, conseguiu desenhar alguma coisa, hein? Professor, eu consegui fazer, só que o gráfico ficou bem pequeno. Ih, não tô te escutando, cara. Pera aí, deixa eu ver se é o meu áudio aqui que tá baixo. É. Fala de novo. Aí. E aí, professor? Agora eu tô te escutando. Eu fiz o circuito, só que daí o gráfico ficou bem pequeno, não sei porquê. Ah, porque tu tem que visualizar na bancada, porque senão ele cria o gráfico do lado, ó. Na bancada significa embaixo, senão ele vai botar aqui, ó, só novo diagrama, ó. Ele vai criar do ladinho ali pequenininho, ó. Tá vendo? Não, ele criou embaixo, só que ele tá, tipo, bem pequeno, né? Ah, mas daí tu pode pegar em cima, ó. Se tu leva o mouse em cima, tu pode arrastar, ó. Eu arrastei, só que o gráfico ficou pequeno. Ué? Tu pode fazer outra coisa assim, ó. Clica com o direito em cima do gráfico e põe escala máxima. Tá. Daí ele vai adaptar o tamanho total do gráfico. Era isso? Olha, aqui ficou... Não deu também? Bom. Não sei o que é isso aí. Ficou pequenininho de não ocupar a tela, tu diz? É, ficou bem pequenininho, não dá pra ver direito. Ele não tá zerado? Tu não tá medindo no lugar errado, quem sabe? Tu tá medindo 0. Peraí. Pode ser que tu tá medindo a referência. Daí não aparece mesmo. Coloca o mouse, ó. Faz o seguinte, ó. Deixa eu parar a minha aqui, ó. Coloca o mouse em cima da forma de onda e ele destaca lá no circuito, ó. Tá vendo que ele destaca onde que eu tô medindo, ó? Ele tem que destacar a fonte inteira, ó. Tá, deixa eu ver aqui. Assim, ó, esse simulador é muito interessante, sim. Claro, ele não é tão bom para tirar a forma de onda, para te ver valores como RMS, pico, como o PSIM, tem bastante disso, mas ele é bem visual, ele é bem interessante, tá? E ele é online, tá bom? É, ele tá destacando aí. A fonte inteira? Sim. Ué? Não sei como é que tá teu circuito, então. Tá pequeno. Alguma coisa tu desenhou errado no teu circuito aí, provável. Daí tá ficando 0 essa fonte aqui, e daí tu não tá vendo mesmo, porque daí é 0. Não, ela tem amplitude, só que é pequeno mesmo o desenho. Se tu põe o mouse em cima, ela fica no valor certo? Fica o 1 na entrada e 3 na saída? É bem meio ruim de chegar no pico, porque não dá pra chegar direito, mas dá certo. Mesmo botando em escala máxima. Ué? Tu pode ir em propriedades também, mudar para escala aqui em máxima, mas... Ou definir a escala que tu quer em manual. Aí tu define a escala, define um monte de coisinha. Sim. Bom, daí dá uma fuçada ou depois tu me mostra que a gente conversa melhor sobre isso, tá? Como isso aqui é uma ferramenta online, se tu der um F5, tu perde todo o teu circuito. Ele não fica salvando para ti, tá? Então a gente pode salvar o circuito, né? Então a gente pode vir em arquivo, né? Salvar como, e daí ele abre essa janelinha aqui, ó. E daí vocês clicam nesse TXT aqui, ó. Ele vai criar um arquivo TXT, tá? E daí vocês vão salvar esse TXT onde vocês quiserem, né? Escolhe lá a pastinha onde tu quer salvar e tu salva. Depois que tu fizer isso, tu pode abrir de novo o circuito. Então eu posso vir aqui, ó, arquivo, abrir arquivo e escolher dentro dos meus arquivos um circuito simulado. Então eu tenho aqui já operacionais algumas simulações, ó. Então aqui, vou pegar o não inversor, que é o que a gente está simulando, né? Abrir. Então esse aqui é o que eu já tinha feito outro momento, tá? Ele fica salvo lá dentro a estrutura completa da tua simulação, beleza? É aí que eu fiz uma besteira aqui. Então tu salva e depois esse arquivo TXT dá para abrir em qualquer lugar pelo navegador de novo no site e tu continua simulando e vendo os resultados, tá bom? Tranquilinho?
Sim, não, se perderam. De boa? Top. Adiante. Andiamo. Então, esse aqui é o não inversor, tá? Que aplica um ganho positivo no nosso circuito. O que mais que a gente tem aqui, tá? A gente tem um caso específico, especial, desse circuito amplificador não inversor, que é aquilo que eu falei para vocês, que é o ganho mínimo que esse amplificador consegue nos fornecer. O mínimo que esse amplificador consegue nos fornecer é esse ganho igual a 1. Tu não consegue ganhos menores que 1 com esse amplificador. Olha a equação do ganho aqui, tá? Mas e aí? É aí que esse ganho exatamente igual a 1 é um caso específico, é uma topologia muito utilizada com amplificador operacional, que é o chamado buffer, ou seguidor de sinal, seguidor de entrada, também leva esses nomes, tá? E qual que é o princípio desse buffer aqui? Vamos dar uma olhadinha. Vamos aplicar nossas condições de análise nesse circuito para entender qual que é a relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada do buffer. Qual que é a ideia desse circuito? Vamos tentar achar quanto que vale VO. Saberiam me dizer quanto que vale VO? VO é a tensão nesse nó, concorda? Tensão nesse nó. Então, é a tensão nesse nó aqui. Certo? Essa aqui é a nossa VO. Show de bola. Essa aqui é a nossa VO. Então, a VO está nesse nó aqui. Todo esse nó aqui vale VO. Ou seja, a tensão nesse nó aqui, ela vale VO, certo? Vale VO, porque está conectado direto, ó. Conectado direto lá. Mas essa tensão aqui para nós é o nosso VN, né? A tensão na porta inversora. Então, esse aqui é o nosso VN. Então, eu posso dizer que VN é igual a VO. Tá? Então, já posso dizer aqui que o meu VO vai ser igual a VN. Mas o que a gente sabe? Que lá das nossas condições de análise, a gente sabe que uma das condições de análise é escrever que VN é igual a VP. Certo? Isso aqui é uma das nossas condições de análise, para nós analisar o nosso circuito. Então, a gente sabe que a tensão nesse nó aqui, que é o VN, a gente sabe que é igual a tensão nesse nó aqui, que é o VP. Essa aqui é o VP. Certo? E no nosso circuito, VP é igual a VI. Certo? Logo, como VN é igual a VP, então VN também é igual a VI. Se VN é igual a VI, e a gente acabou de ver que VO é igual a VN, então VO vai ser igual a VI também. Essa aqui é a equação desse circuitinho. Do circuito buffer, a tensão de saída vai ser sempre igual à tensão de entrada. Tá, mas e aí? Qual que é a grande ideia? Qual que é a grande função num circuito amplificador com up-op, onde a tensão de saída é igual à tensão de entrada? Por que eu vou botar um amplificador que precisa de alimentação, né? Eu preciso alimentar ele para funcionar. Inverte? Não, não inverte, ó. Porque o sinal de saída é exatamente igual à entrada, ó. Não tem sinal de menos na frente. Não inverte. Não inverte. Se tu quer inverter, tu usa um inversor, que é o da última aula, com ganho unitário. Não serve para nada, né? Igual eu na minha família. Mas não. Ele tem uma função. A gente não pode esquecer a outra condição de análise que a gente tinha conversado. A gente falou dessa aqui, a gente usou essa aqui. Mas tem outra condição de análise que é a seguinte, que a corrente IN é igual a zero e também a corrente IP é igual a zero. Lembra disso aqui? Isso aqui é outra verdade absoluta. Então, quer dizer que a IP aqui é zero e a IN também é zero, tá? Mas o grande ponto é o seguinte, ó, IP é zero, a corrente de entrada é zero. Pô, mas e aí? E aí significa que o seguinte, que o meu circuito de saída está sintetizando o VO, que é igual a VI, e não importa o que tu colocar aqui, pode ser um motor, pode ser um micro, pode ser um amplificador, não importa o que tu colocar aqui. Não vou desenhar resistor, vou desenhar um quadradinho aqui. Não importa o que tu colocar aqui, ó, não importa o que tu vai fazer com esse sinal de entrada,
Não importa o que tu fazer, toda corrente que esse sinal aqui vai drenar, que ele vai drenar uma corrente, toda corrente que esse sinal, que essa carga vai drenar, ela não vai drenar do VI, porque o IP é zero. Aqui não existe corrente. Então, toda essa corrente que a tua carga demanda, ela vem de dentro do up-op e não do VI. Então, imagina que esse VI aqui ele é um sensor, ou é uma ponte, um divisor de tensão, né? Uma coisa muito utilizada, isso aqui, ó. É um divisor de tensão que está monitorando alguma coisa, onde um desses resistores aqui, na real, é um NTC, ou um PTC, ou algum sensor resistivo, um strain gauge, alguma coisa assim. E daí tu tem um valor de tensão aqui que está monitorando essa resistência. E daí o que acontece? Tu não quer que puxe corrente para lá, tu não quer que drene corrente desse teu sensor para não mudar a relação entre esses dois resistores aqui. Tu não quer que drene corrente do teu sensor. Tu nunca quer drenar corrente de um sensor, a não ser que ele seja de corrente, né? Mas enfim, tu nunca quer drenar corrente de um sensor. Então o que tu quer fazer? Tu quer ler a saída dele, que é o VI. Tu quer ler a saída de um sensor, que é esse VI. Mas tu não quer drenar corrente. Então o que tu faz? Tu usa um chamado buffer. Por quê? Porque a corrente não existe na entrada aqui, ó, não existe corrente, mas tu consegue alimentar qualquer carga na saída. Qualquer não, né? Aquilo que o up-op consegue. Porque a corrente que a tua carga vai drenar, ela vai puxar aqui do VCC, ó. Ela vai puxar aqui da fonte de alimentação e não do VI. Então o buffer ele serve para ti não drenar corrente do teu sensor, mas jogar na saída exatamente o mesmo valor de tensão. Essa que é a grande função do buffer. Tu joga na saída do buffer o mesmo sinal de tensão da entrada. Exatamente o mesmo sinal de tensão. Só que ele não puxa corrente do sinal de tensão de entrada. Então aqui, imagina que tu tivesse um sinal aqui, sei lá, vou chamar de VA, certo? Ele cruzaria no buffer, cruzaria aqui no nosso bufferzinho, o VA estaria lá na saída. Só que não existe corrente sendo drenada daqui. Não importa o que tu conectar aqui na saída, seja outro estágio amplificador, seja o que for que tu conectar aqui, a corrente que esse cara puxa não vem daqui. Ela vem de dentro do up-op. Ou melhor, vem da fonte de alimentação do up-op. Tá? Então, essa é a grande função do buffer, e esse circuito é muito utilizado, tá? Extremamente utilizado. Tanto é que portas AD de micro geralmente tem um estágio de buffer na entrada, para te não drenar corrente do sinal que tu tá medindo. Né? Por exemplo, tá fazendo um divisor com LDR, se tu puxar corrente, esse divisor de tensão não é mais válido. Né? Tu não pode puxar corrente de um divisor de tensão, senão ele não é mais um divisor de tensão. Tá? Então, tem um estágio de buffer. Ou tu quer fazer o casamento entre dois estágios de amplificação e nenhum influenciar no outro. Bota um buffer. Ah, eu tenho um sensor. Bota um buffer. Tá? Então, o buffer serve para isso, para te ler um sinal de tensão sem drenar corrente desse sinal de tensão. Para isso que serve o buffer. Tu leu o VI, jogou o VI na saída, mas tu não drenou corrente do VI. Tá? Basicamente para isso. Entendido que tem alguma influência, até o buffer tem influência, entendido? Tem influência, não tem função, tá? Ele é importante também, tá? Ele serve para alguma coisa, tem serventia. Tá certo? Ia simular no PSIM, só que nem, porque a gente não tá com todo mundo com ele funcionando. No Falstad, como é que fica isso aí? Eu fechei o meu outro? Ah, não, tá aqui. Aqui tá a criança, ó. Deixa eu abrir ele. Abrir um que eu já tenho simulado aqui, ó. Fui em arquivo, abrir. Buffer. Abrir. Tá aqui o buffer, ó. Bonitinho. Show de bola. Realimentação com um curto-circuito. Da saída para a entrada. Vamos reiniciar essa simulação. Então, ó, esse sinal que está sendo desenhado ali é o VI. Tá? Vou colocar junto com ele o VO. Estão sobrepostos, não vai dar para enxergar. Vamos colocar no do lado. Ó, VO e VI, tá? VI na esquerda, VO na direita. Tá? Observa o seguinte, ó.
que não... Lembra que aquilo que a gente falou antes, que quando a gente olha a simulação, a gente vê os pontinhos circulando, que é a corrente circulando, não tem pontinhos fluindo aqui, ó, do teu sinal de entrada. Ele não está sendo drenada a corrente. Mesmo se eu vier aqui na saída, ó, e colocar um resistor aqui, ó, que simule um próximo estágio de amplificação, vou botar uma resistência baixa aqui, ó, que simule, um próximo estágio de amplificação, sei lá, alguma coisa que drene corrente, ou até a tua placa, sei lá, olha, que a corrente que ele drena vem de dentro do up-off, ó, não vem do VI. Então, tu não está carregando o sensor. Imagina que isso aqui, tu não está puxando corrente dele. Logo, ele é mais confiável, tu não interfere na medida dele. Tá? Então, tu tem uma impedância infinita de entrada jogando o mesmo sinal na saída, que é o que a gente está vendo aqui, ó. 1 volt de entrada e 1 volt de saída aqui também. Tá certo? Entenderam a função desse cara aqui? Ele não puxa corrente do VI, ele puxa corrente do up-off. Sim, senhorita? Tá bom. Vamos ver mais um? Esse é o buffer. Antes de continuar, eu quero só fazer um paralelo. Por que eu disse que esse cara aqui é um caso específico do anterior? Porque o anterior era um amplificador não inversor, né? Olha como é que era a equação do ganho dele, ó, tá? Equação do ganho, isso aí você tem que lembrar, tá? As equações do ganho, o que ele faz com o sinal, tá? Então, para o amplificador não inversor, né? Para o não inversor, o que a gente tem é que o VO é igual ao VI, que multiplica 1 mais R2 sobre R1. Esse aí é o ganho do não inversor. O que acontece no caso do buffer? Tu vem aqui e tu substituiu esse R2 aqui por 0, que é o resistor de realimentação, ó, aquele resistor que tinha aqui, agora ele virou um curto-circuito, então é um 0 resistência, certo? E esse aqui por uma resistência infinita. Então, 0, basicamente, isso aqui caiu fora, né? Esse termo aqui caiu fora. Então, VO se tornou VI, que multiplica 1. Então, VO é igual a VI. Dá para ver matematicamente isso, ou aquela análise que a gente fez aqui através da análise do circuito, tá? O R1 estaria aqui, né? Eu não desenhei só o R2. O R1 estaria aqui, ó. Agora ele é um circuito aberto, ó. Circuito aberto é resistência infinita. Certo? Só essa relação entre os dois aí. Beleza. Simulamos no Faustad. Próximo. Somador, tá? Vamos aplicar a mesma ideia aqui, tá? Eu quero saber quanto que vale o VO com relação à entrada. Só que nesse caso a gente tem duas entradas, V1, V2. São dois sinais de entrada no nosso circuito. Então vamos aplicar a mesma análise, né? O que a gente sabe? Que não tem corrente entrando nessas portas aqui. A corrente IN é 0, a corrente IP é 0. A tensão nas duas portas são iguais, né? Então vou botar primeiro aqui, ó. IN é igual a 0, IP é igual a 0, tá? E a segunda análise, a segunda condição de análise é a tensão VN é igual a tensão VP. Outra condição de análise é que VP é igual a VN, tá? Essas duas condições de análise eu quero descobrir quanto que é VO. Basicamente isso. Como é que a gente faz? Análise lá de circuitos. Vamos olhar a corrente nos resistores. Então, se existe um resistor, eu vou supor que existe uma corrente fluindo aqui, eu vou chamar de I1. Vou supor que existe uma corrente fluindo aqui, eu vou chamar de I2. Vou supor que existe uma corrente fluindo aqui, eu vou chamar de IF. O que a gente sabe com relação a essas correntes? Se eu analisar naquele nó ali, que é o nosso nó N, eu posso aplicar LCK no nó N. O que a gente tem lá? Somatório das correntes que entra igual ao somatório das correntes que sai. Quais as correntes que entram no nosso nó N aqui, ó? É o I1, vindo direto aqui, e o I2 vindo por baixo. Então, a gente tem que I1 mais I2 vai ser igual somatório das correntes que saem. Qual é as que saem? IF, indo lá para o resistor IF, e IN, que está descendo aqui, ó. Só que IN a gente já viu que é 0. Então, IN é 0, nem vou colocar ela aqui. Certo? Vamos adiante. Corrente I1 é a corrente que flui no resistor R1.
Corrente em cima do resistor, corrente que flui num resistor é a tensão em cima do resistor dividido pela resistência. Então, vamos colocar aqui, ó, é V1 menos, que é a tensão no terminal positivo, menos a tensão no terminal negativo. Tensão no terminal negativo desse resistor é a tensão do nó N. Tensão do nó N é o Vn. Só que a gente sabe que Vn é igual a Vp. E Vp para nós, nesse circuito aqui, está na referência. Então, se Vp está na referência, Vp é zero. Se Vp é zero, Vn é zero. Então, é Vi menos zero. Dividido por R1, mais a corrente no resistor 2, que é a tensão no terminal positivo do 2, menos a tensão no terminal negativo do 2, ou seja, V2 menos zero, dividido por R2. Tem que ser igual a IF, que é a tensão no terminal positivo, menos a tensão no terminal negativo, ou seja, Vn, que é zero, menos VO, dividido por RF. Difícil matemática? Difícil a matemática? Ou nem? Suave, né? É muito barbado essas disciplinas, né? Minhas disciplinas são muito fáceis. Meu Deus do céu. Vou ter que complicar nos trabalhos para vocês. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Tem que isolar o VO, né? O que a gente fica dessas equações ali? Para mim não precisa complicar. Ah, mas daí vocês não aprendem, né? Se não complica, vocês não aprendem. Vocês acham que é barbado, não estuda, não resolve exercício, não olha as videoaulas, né? Daí fica muito fácil. A vida não é essa janta quentinha que vocês comem todo dia. Eu tô achando bem difícil. Que mentirosa. Tá, vamos adiante, ó. Só tirei os zeros aqui dessa equação e reescrevi ela ali em cima, tá? Aqui é V1, tá? Não é VI, é V1 aqui, ó, que é a tensão aqui nesse nó, tá? O que eu posso reescrever aqui? Eu posso jogar esse menos e esse RF para o outro lado e escrever a equação do VO, né? Então, eu vou ter que VO vai ser igual a menos RF, que multiplica V1 sobre R1, mais V2 sobre R2. Oh, meu Deus, o que eu estou fazendo com o sinal de VI e VO? Com VI, V1 e V2? O que está acontecendo aqui nesse circuito? Conseguem identificar? VO, ele é proporcional à soma do V1 e V2. Claro que a soma ponderada, né? Eu posso fazer um caso específico aqui, de escrever que R1 é igual a R2, que eu vou chamar igual a R, tá? Posso reescrever essa equação da seguinte forma. VO, então, vai ficar menos RF sobre R, que multiplica V1 mais V2. Se eu fizer esses dois resistores aqui iguais, tá? O mesmo valor dos dois. E a gente fica com essa equaçãozinha aqui, ó. Tá? E aqui eu acho que fica mais claro que o VO, ele é proporcional, né? Isso aqui é uma constante, RF é um resistor, esse R é os resistores de entrada, então ele é proporcional à soma das duas entradas, tá? Então a gente chegou na equação do somador. Claro, ele inverte, né? Olha o menos aqui na frente, ele inverte. Essa nossa constante de proporcionalidade é negativa. Mas tudo bem, tu tá gerando um sinal de saída proporcional à soma. Ah, mas era para dar 2, está dando menos 2. Claro, ele inverteu, certo? Tu quer inverter de novo? Pode colocar um inversor que a gente viu na última aula na saída desse. Aí tu inverteu, inverte de novo, show de bola, segue o baile. Certo? Claro, existe variações desse amplificador que é o não inversor. Esse aqui é o somador e inversor, porque ele tem um menos na saída, tá? Mas existem outros circuitos que não invertem e que somam o sinal de entrada também, tá? Beleza. Então, a gente chegou na equação dele
E o próximo passo seria nós simular isso aí também, né? Mas eu vou mostrar para vocês só no Falstad, tá? Deixa eu abrir o Falstad aqui de novo, tá? Arquivo, abrir, não vou desenhar do zero, tá? Vou abrir porque eu já fiz aqui, ó, porque eu fiz meu tema, diferente de vocês, e eu já tenho a soma, opa, abriu errado. Somador. Tá aí, ó. Então, observa aqui, ó. Dois sinais de entrada, nosso sinalzinho padrão de teste, 1 volt de pico, 1 kHz, dois sinais de entrada. Vou parar aqui rapidinho. Ó, dois sinais de entrada, iguais. Resistores todos iguais, todos de 1K. Se os resistores são todos iguais, então essa constante aqui, basicamente, ela vira -1. Então, o que eu estou fazendo com aqueles dois sinais? Eu estou somando os dois e estou invertendo o resultado da soma. Estou botando um negativo na frente no resultado da soma. Então, o que a gente tem ali, ó? Aqui a gente tem um senoidal de 1 volt de pico, 1 kHz. Então, tu tem 1 volt de pico. Aqui tu também tem 1 volt de pico. E eles estão em fase. Então, tu tem 2 volts de pico. Beleza? Tá somando os dois, tá dando ganho unitário para tudo, ó. Tudo igual os resistores. Então, tu tem 2 volts de pico, que é a soma. Só que ele inverte. Então, olha aqui, ó. O sinalzinho vermelho tá para baixo, ó, onde tu tem os dois valendo 1 de pico, somou os dois, inverteu, jogou aqui para baixo, -2. Claro, aqui com CA, quem sabe não fique tão interessante ver isso, mas vamos botar um sinalzinho CC e vamos somar 1 volt aqui. E vamos continuar. Quando eu somo 1 volt, eu vou somar 1 volt CC. Isso aí a gente diz fazer deslocamento de offset, tá? Quando a gente soma um sinal CC num sinal CA, a gente faz um deslocamento de offset. Então, eu estou somando aqui, ó, em cima desse sinal, ele não está lá na bancada. Deixa eu botar ele junto. Eu estou somando, ó, no sinal laranja, que é esse sinal aqui, ó, é o sinal de entrada, eu estou somando 1 volt. E depois estou invertendo, porque toda a minha topologia, ele multiplica por -1. Então, olha aqui, ó, sinal laranja, tá, é uma das entradas. O sinal verde é outra entrada. Estou somando os dois, então estou somando o laranja no verde. É como se eu puxasse esse laranja para cima do eixo, 1 volt. Né? Ele tem 1 volt negativo, 1 volt positivo. Puxei esse sinalzinho laranja, 1 volt para cima. Isso é fazer um offset no sinal, ajustar o offset. Eu puxei ele para cima 1 volt. Então, ele bateria em 0 e 2. Só que o nosso circuito ainda inverte. Ele joga para baixo do eixo. Então, ele sai com isso aqui, ó. Ele bate em 0 e -2. Tá? Tu fez um offset, tu transladou ele para cima e depois rebateu para baixo do eixo. Tá? Então, é isso que o somador faz. Ele soma dois sinais. Só que ele inverte. Tá bom? Esse circuito somador é muito usual nessa parte de ajuste de offset, tá? Onde geralmente a gente tem potenciômetros aqui que tu pode regular o quanto que ele sobe e desce, justamente pelo fato de que portas de microcontroladores, de computadores em si, só lê sinal positivo, e muitas vezes tu quer ler um sinal que é alternado no tempo. Então tu faz um ajuste de offset analógico na entrada, né, no circuito de condicionamento, e depois lá dentro do micro, na hora de fazer tuas contas, tu lembra lá dentro de tirar matematicamente, logicamente, esse offset. Então, todo dado que entrar, tu tem que ter ciência que tu tem que tirar o offset na matemática depois, nas equações dentro do microcontrolador. Porque micro não lê tensão negativa, né? Pelo menos a maioria que eu conheço, né? Não sei se vocês já trabalharam com algum que a porta D lia tanto positivo quanto negativo. Certo? Esse aqui é o somador, tá bom? Bem simples, tá? Bem tranquilinho. O que pode acontecer aqui? O somador ele não serve só para duas entradas, né? Aqui tu está somando V1 e V2, mas tu pode ir aqui pendurando outros resistores, né? Tu pode vir aqui colocar um resistor R3 com sinal V3, tá? E tu pode ir pendurando quantos carinha tu quiser, até um RN, VN aqui, né? Só que um N maiúsculo para não confundir com o nosso nó, um VN, RN, uma coisa assim. Tá? E aqui essa soma, ela vai, expande para quantos sinais de entrada tu quiser.
Só que a grande jogada aqui é que tu consegue dar ganhos diferentes para essas entradas, tá? Então, tu consegue fazer somas ponderadas, né? Tu consegue dar peso diferente para o V1, peso diferente para o V2, assim como tu faz, por exemplo, eu ia dizer a média de vocês, mas não faz média, ele faz soma ponderada, tá? Tu consegue dar ganhos diferentes, se tu mudar o valor dos resistores. Então, por exemplo, se o V1 é um sensor que ele larga de 0 a 10 mili, e o V2 é um sensor que larga de 0 a 1 volt, pô, a escala dos dois está muito diferente. Então, tu tem que ajustar, tu pode dar ganho 10 para o V1, fazendo o R1 ser 10 vezes menor que o R2. E daí os dois estão na mesma escala. E daí tu consegue somar os dois de uma forma ponderada, certo? Bom, aplicações tem, a gente vai ver em alguns exercícios depois, tá? Não sei se vocês estão entendendo tudo isso aqui que a gente está fazendo, mas tudo bem, vamos adiante. Vamos ver mais um. Tá? Esse era o somador, então agora o subtrator. Tá? Podemos ir para o subtrator? Ou vocês queriam que eu montasse a simulação lá no LT Spice? Vocês querem estar dormindo, isso sim, né? Vamos lá, esse aqui é o circuito subtrator. Aqui está o nosso sinal de saída. Vamos para o sub. Aqui é o sinal de saída, tá? E a gente tem duas entradas, certo? Eu vou chamar essa aqui de VB e essa aqui de VA. Belezinha? O que esse circuito implementa para nós? Ele implementa alguma coisa que subtrai, né? Excelente, porque está escrito aqui. Só que o que a gente vai fazer aqui? Vamos deduzir a equação do VO, tá bom? O que a gente tem? Circuito complicador operacional, onde vocês não sabem quanto que vale VO. Como é que a gente faz para calcular quanto que vale VO? Faz através do nosso método de análise. O que vocês têm que lembrar? Não existe corrente fluindo nesse ramo aqui. Não existe corrente fluindo nesse ramo aqui. Né? Você tem que lembrar que IN e IP ambas são zero. Primeira coisa. Outra coisa que vocês têm que lembrar sempre é que a tensão nas duas portas são iguais. Então, VN e VP são iguais. Então, a nossa outra condição de análise, VP igual a VN. Aí, beleza. Então, vamos lá, agora a gente analisa, né? Agora a gente vai lá, olha as correntes nos resistores e faz toda aquela ladainha para achar a equação do VO. Quero saber quanto que esse cara vale. Então, vamos lá. Existe uma corrente nesse resistor, que eu vou chamar de IA. Existe uma corrente nesse resistor, que eu vou chamar de IB. Existe uma corrente nesse resistor, que eu vou chamar de IC. E existe uma corrente nesse aqui, que eu vou chamar de ID. Vamos olhar primeiro lá naquele nó lá em cima, sempre, né? Na nossa porta inversora, nosso nó N, tá? Se eu aplicar LCK no nó N, vamos botar aqui embaixo, para aproveitar o espaço, no nó N, tá? O que a gente tem lá? Basicamente, aquela mesma relação de sempre, né? Como não desce corrente para cá, ó, não existe corrente entrando na porta inversora, então a gente sabe que o IA vai ser igual a IB, beleza? E daí volta naquela mesma analisinha que a gente vinha fazendo sempre, né? Então, vamos botar aqui, ó, se A é igual a IB, quer dizer que a corrente no resistor RA é igual a corrente no resistor RB. Só que a corrente no resistor RA é a tensão em cima do resistor dividido pela resistência. Mesma coisa para o RB, tensão do RB dividido pela resistência RB. Então, IA é tensão no terminal positivo do A, que é VA, menos tensão no terminal negativo do resistor RA, que é o VN, que é o terminal N. Isso aqui é um N, tá? N, aí. Dividido pelo resistor RA. Isso aqui é o IA. Tem que ser igual a IB. IB é a tensão no terminal positivo do resistor RB, que é VN, menos a tensão no terminal negativo, que é o próprio VO que a gente quer descobrir. Dividido por RB. Bom, nos outros circuitos, o que a gente fazia? A gente descobria quanto que era VN, né? Geralmente o VN é igual a... Geralmente não. VN é igual a VP e geralmente o VP estava conectado na referência ou era o próprio VI, então a gente sabia quanto. Agora, quanto que é o VN? A gente não sabe. A gente sabe que o VN é igual a VP.
Então, o que a gente vai fazer? Vamos segurar isso aqui, vamos chamar de 1, e vamos descobrir quanto que é o VP, para descobrir quanto que é o VN. Tá? Vamos descobrir quanto que é o VP, porque daí eu sei o quanto que é VN. Se eu sei quanto que é VN, jogo aqui, xablau, resolvido. VP, por sua vez, a gente pode olhar aqui, ó, VP tá nessa rede na porta não inversora ali, ó. Tá aqui ele, certo? Se vocês olharem, o que a gente tem aqui, ó? VB conectado no resistor RC, que está conectado nesse ponto aqui, que está conectado no RD. O que a gente sabe aqui? A gente sabe que não existe corrente sendo drenada nesse nó. Para a direita aqui, ó. Não existe corrente sendo drenada em direção ao up-op. Então eu posso dizer o quê? Que essa rede de resistores RC e RD aqui, eles concretizam um divisor de tensão, onde eles dividem em VB. Uma parcela fica no RC e uma parcela fica no RD. E isso só é verdade porque a corrente nos dois elementos é igual. Né? Se a gente olhar IC, vai ser igual a ID, porque não existe corrente fluindo para lá. Então, por IC ser igual a ID, e isso aqui é verdade porque IP é igual a 0, né? IC é igual a ID, isso aqui faz com que RC e RD sejam um divisor de tensão. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma, ó, VB, aqui está o RC, o nó do VP e o RD. Eu posso encarar como se fosse assim. Por quê? Porque não existe corrente sendo drenada para cá. Ó. O IP que está fluindo para cá não existe, isso aqui é 0. Então, se não existe corrente fluindo para cá, é como se existisse um circuito aberto. E daí, IC é igual a ID, que está circulando aqui. Isso aqui é um divisor de tensão. Uma conexão dessa forma é um divisor de tensão, onde a gente quer saber a tensão média, a tensão no meio desse divisor de tensão. Então, num divisor de tensão, o que a gente sabe? Que a tensão no meio do divisor, que aqui a gente chamou de VP, é a tensão que tu aplica no divisor, que multiplica o resistor onde tu está medindo a tensão, que é o RD, né? VP está aqui, ó, dividido por RD mais RC, tá? Circuitos, divisor de tensão. Lembra disso? Isso aqui vem por as correntes serem iguais, né? Daí tu faz as duas correntes iguais, daí tu chega nessa relaçãozinha aqui. Bom, agora eu sei quanto que é VP. Isso aqui é meu VP. Ele depende da tensão de entrada VB. Agora eu sei quanto que é VP, eu sei quanto que é VN. Então, aonde tem VN na nossa equaçãozinha aqui de cima, eu vou substituir por VP. Tá? Mais ou menos. Então, agora eu sei quanto que é VP, eu posso substituir lá em cima quanto que é VP. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, antes de fazer essa substituição, eu ainda vou fazer uma manipulação aqui, ó, que eu vou jogar esse RB para o outro lado, ó, tá? Vou jogar esse RB para o outro lado. Daí a gente vai ficar com RB dividido por RA, que multiplica, né? Joguei para cá, ó. RB vai ficar aqui em cima, que multiplica VA menos VN. Então, vou escrever aqui, ó, VA menos VN. Só que VN é VP. E VP é essa geringonça aqui que eu vou chamar de 2, tá? E nós vamos jogar aqui dentro esse cara. Então, isso aqui é VN. Então, fica o quê? VB, que multiplica RD, dividido por RD mais RC. Estão perdidos? Vai ser igual, e daí do outro lado, como eu passei o RB, é o VN menos VO. Só que VN é o próprio VP. E VP é isso aqui. Então fica VN, que na real é VB, que multiplica RD, dividido por RD mais RC. Isso aqui é o VN menos VO. Né? Então, VN menos VO. Não sei se vocês estão copiando, mas vou dar 2 segundinhos. Por que eu estou deduzindo isso aqui com vocês, tá, gente?
perdi meu mouse aqui. Por que eu estou deduzindo isso aqui com vocês? Porque essa metodologia de análise, tá? Claro, já existe bem definida qual que é a equação do subtrator. A equação do subtrator é essa, tá? Mas essa metodologia de análise, ela se expande a qualquer circuito, tá? Qualquer circuito que tiver amplificador operacional, e existem infinitos circuitos, porque cada projetismo vai lá e adapta o circuito e cria o circuito do jeito que quer. E daí tu quer analisar um circuito, quer saber o que esse circuito está fazendo, aquele circuito que tem a PIOP lá, o que ele está fazendo. Tu tem que aplicar a metodologia de análise. Tá? Então, a gente está aqui fixando essa metodologia de análise para vocês saberem aplicar depois, tá bom? Bom, o que eu vou fazer agora? Vou trabalhar nessa equação. Como a gente está interessado em achar VO aqui, ó, a gente isola VO nessa equação aqui, ó. Então, VO só está aqui, ó. Certo? VO está aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar ele para a esquerda aqui e jogar tudo isso aqui para a direita. Tá? Vou isolar, VO. Deixa eu ir para um próximo slide aqui e vamos colocar. Ó. E daí eu não vou... Vou pegar uma cor legal aqui primeiro. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? VO, certo? VO. Se a gente voltar aqui. Ops. É difícil. Aqui, ó. VO, tá? Eu vou ficar com esse termo aqui, menos todo esse termo aqui, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Vai ficar V2, que multiplica RD sobre RD mais RC, certo? Espera aí que eu vou olhar na minha cola que eu me perdi aqui. Que burro. Isso, tá. É só fazer, né, cara? Que é tudo isso aqui menos tudo isso aqui. Vamos lá. Como vai vir uma parcela de V2, eu já vou botar em evidência aqui, ó. Mais RA por RB. Que multiplica RD por RD mais C. Menos V1 RB sobre RA. Tá, o que eu fiz aqui, ó? Só isolei o VO que estava aqui, ó, certo? Joguei ele para a esquerda, então ele fica positivo, peguei ele e joguei para lá. E tudo que estava aqui, ó, eu joguei para a esquerda, joguei para a direita. Só que aqui tu tem um termo que tem VB, ó. E aqui tu tem VB também. Então eu já agrupei eles naquela evidência ali, ó. Então aqui, tá? Que não é V2, né? É VB. E aqui não é VI, é VA. Desculpa. Não sei se eu confundi vocês nessa passagem. Mas é só isolar o VO ali, tá? Passa para um lado e põe em evidência o VB naqueles dois termos, tá? É essa geringonça aí, tá? Esse tripa de informação. O que eu posso juntar aqui, ó? Eu tenho esse termo aqui, ó, que ele se repete aqui, ó. Tá? Aqui ele está multiplicando por 1, aqui ele está multiplicando por RA por RB. Tá? Então, eu posso reescrever que fica VO, que multiplica VB, que multiplica RA por RB mais 1, né, que é isso aqui, mais isso aqui, tudo isso que multiplica RD sobre RD mais RC. Tranquilinho? Que é esse termo ali que está sublinhado. Ó. Isso aqui. Menos VA, que multiplica RB por RA. Então, ficou um pouquinho mais bonitinho. Nem tanto, mas ficou um pouquinho mais bonitinho. Deixa eu só chamar a atenção o que está acontecendo aqui. Ó. Beleza, cheguei nessa equação esdrúxula aqui, onde envolve os 4 resistores, tá? RA, RB, RC e RD, onde o que a gente está fazendo? Ó, tu está pegando o VB, está multiplicando por uma constante, que são uma relação entre os 4 resistores, certo? E tu está subtraindo o VA.
que tu está multiplicando por uma constante também, tá? Então, basicamente, o que tu está fazendo? Está aplicando uma constante no FB e está subtraindo VA. Tu está fazendo VB menos VA. Claro, tu está dando um ganho diferente para cada entrada, tu está dando um ganho que é toda essa geringonça para o VB, e tu está dando um ganho para o VA, mas no frigir dos ovos tu está fazendo uma coisa equivalente a VB menos uma coisa equivalente a VA. Tu está fazendo uma subtração entre VB e VA, tá? Essa aqui é a forma mais geral do subtrator, tá? É a equação mais genérica do subtrator. Só que muitas vezes o que a gente faz nessa equação aqui? Eu posso, na real, vou reescrever ela aqui que vai ficar mais fácil da gente fazer essa aproximação depois. A gente faz uma aproximação dela para simplificar a nossa análise. Então, a gente pode reescrever, né? Só reescrevendo essa de cima, VB vai ficar o seguinte, ó. RA, só o que está dentro do parênteses aqui que eu vou adaptar, ó. Só o que está aqui dentro, ó. Eu vou fazer aquela soma, ó. Vai ficar RB sobre RB, certo? Isso aí que multiplica RD dividido por RD mais RC. Tá? Eu só mexi o que estava dentro do parênteses aí para nossa aproximação ficar mais fácil de entender. Tá? Só fiz aqui, ó. Somei essa fração com esse 1, né? Multiplica lá em cima e sobra aqui. Xablau. Muitas vezes a gente faz o seguinte, ó. Quando esses sinais a gente não quer dar ganhos diferentes para cada entrada, a gente vem aqui e escreve o seguinte, ó. Se eu fizer RC igual a RA, ou seja, os mesmos valores, né? Se eu botar 10K em RA, vou botar 10K lá na posição do RC. Deixa eu voltar aqui, ó. Se eu botar 10K aqui, eu vou colocar 10K nesse aqui. Se eu botar, daí o RB a gente vai fazer igual ao RD. Se a gente botar, sei lá, 20K aqui, vamos botar 20K aqui. Tá? Basicamente isso. Se eu fizer RC igual a RA e o RD igual ao RB, se eu fizer essas duas igualdades aqui, eu posso vir e reescrever essa minha equação, né? Daí eu posso, onde tem, deixa eu escrever ela de verde agora, onde tem RC, eu vou escrever RA, e onde tem RD, eu vou escrever RB. Então, eu vou fazer assim, ó, VO vai ficar igual a VB, que multiplica RA mais RB, dividido por RB, e daí aqui eu tenho agora, ó, RD, ó, o RD agora vira RB, então fica RB dividido por RB, mais, onde tem RC, agora vira RA. RA, certo? Menos o VA, que multiplica RB por RA. Tá? A gente foi lá e disse que vai ser igual esses resistores. Se a gente fizer esses resistores iguais, a gente fica com a equação aproximada por isso aqui. E daí observa aqui, ó. Eu estou fazendo coisa certa? Não estou fazendo coisa certa. Pera aí, pessoal. Aqui, ó. Achei meu erro. Tá? Meu erro foi querer que estar ao seu lado bastaria, meu Deus, era tudo que eu queria. Isso aqui, ó. RB por RA, ó. Tá? Isso aqui, ó, quando eu passei para cá, eu chamei de RA por RB, ó. Isso aqui tá errado. É RB por RA. Certo? Ah, mas o que que muda? Muda que isso aqui vai ser RB por RA. Se isso aqui é RB por RA, ó, deixa eu botar uma setinha. Se isso aqui é RB por RA, na real, essa soma aqui, ó, embaixo vai ficar RA. Embaixo vai ficar RA. Agora sim. É difícil. Vamos lá. Então eu tinha errado ali a divisão, tá? Tinha na hora de passar para o outro lado, ele não vira, né? Ele só troca o sinal, burro. Então vem aqui, desce, desce, xablau. E daí o que que acontece, ó? Acontece que essa soma, ó, RA por RA mais RB, tá aqui em cima e tá multiplicando por RA mais RB aqui embaixo, ó. Então eu posso cortar essa soma com essa soma, tá? E agora sim. E daí o que que a gente vai ficar de solução aqui, ó? Que o meu VO, ele vai ser o quê? O VB, que multiplica, se esse xablau com xablau aqui, vai ficar RB em cima e vai ficar RA embaixo. Então, ele multiplica RB dividido por RA
menos o segundo termo, que é VA, que multiplica RB por RA. Posso tirar em evidência aqueles carinha ali, então meu VO vai ser RB por RA, que multiplica VB menos VA. E aqui fica mais claro de tu ver o que o circuito está fazendo de fato, ó. Se eu fizer aqueles resistores serem iguais, né, se eu fizer essa condição aqui, eu chego nessa equação aqui, que é um caso específico dessa primeira equação aqui, tá? É um caso específico dessa aqui. Então, olha o que está fazendo, ó. O VO, ele é a subtração do VB e do VA multiplicado por uma constante, né? Então, tu consegue dar um ganho nessa subtração. Basicamente, se tu fizer RA igual a RB, tu está fazendo a diferença das duas entradas. Então, olha aqui, ó, aqui está o teu VB e aqui está o teu VA, tá? Então, tu está subtraindo do VB, que está aqui na porta não inversora, ó. O VB está no circuito relacionado à porta não inversora, e o VA, que é quem está com sinal negativo, ele está relacionado ao sinal na porta inversora. Então, o sinal de saída, no final das contas, é proporcional à diferença dessas duas entradas, certo? Tu aprendeu a somar, agora tu aprendeu a subtrair, tá bom? Errei as contas aqui, espero que não tenha perdido o foco de vocês na obtenção da equação, certo? Mas no final é essa aqui. Mas não esqueçam que isso aqui é um caso específico dessa equação maior aqui, tá bom? Ai, tô velho. Conseguiram acompanhar? Não estão nem pensando, só estão copiando. É matemática, né? Igual lá em dispositivos 2 que a gente ficava deduzindo as coisas, não. Bom, simular isso, deixa eu mostrar o Falstad aqui para vocês. Agora sim eu vou abrir o subtrator aqui, ó. Digidim, digidim, subtrator aqui, ó. Aqui tá ele, ó, certo? Olha que eu coloquei os 4 resistores iguais, ó, RB e RA lá em cima, RC e RD. Coloquei os 4 resistores iguais. Então a saída tem que ser exatamente a diferença dos dois sinais de entrada, porque todos os resistores são iguais, tá? Eu tô com o nosso sinalzinho de prova aqui, 1 volt, 1 volt, 1 kHz nos dois, eu acho, né? 1 volt, 1 kHz. E vamos lá, reiniciar, tá? Esse sinal aqui é onde? Esse sinal é uma das fontes, ó. Olha que ele destaca lá no circuito. Agora eu quero mostrar o sinal de saída, olha. Já tá ali na real, ó. Deixa eu parar. Olha aqui, ó. O meu sinal de saída é esse laranjinha aqui, ó. Ó, eu coloco o mouse em cima e ele destaca lá no meu circuito, ó. É o sinal de saída. Como eu tô com os dois sinais de entrada exatamente iguais, né? O de baixo na porta não inversora, menos o de cima que está na porta inversora. Os dois sinais são iguais, tem o 0 na saída. Perfeito, ok. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Esse sinal aqui que é o verde, em vez de tirar um sinal exatamente igual, eu vou tirar um valor CC dele e vou tirar 1 volt, tá? Aplicar. O que significa fazer isso, ó? Eu vou pegar essa forma de onda verde e vou subtrair 1 volt dela. Eu vou dar um offset negativo nela, vou puxar ela toda para baixo, tá? Vamos continuar, vamos ver se vai acontecer isso. Então, olha ali, ó, em laranjinha é a saída, ó. Em verde é essa entrada aqui, ó. Essa aqui é a entrada, menos 1. É essa conta que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o verde menos 1. Então, é como se eu pegasse a forma de onda verde e puxasse ela 1 volt para baixo, certo? Então, eu dei um offset negativo nela de 1 volt, ó. Puxei ela 1 volt para baixo, certo? Ok? Então, tu pode manipular sinais com CC, com CA, enfim, aqui tu aprendeu a subtrair um sinal do outro, tá? Tu quer tirar CA de CC? Pode também, é só botar um CC aqui e um CA lá. Tu quer tirar CC de CC? Pode, quer tirar, enfim, tá? Tu pode tirar offset ou tirar o valor médio ou, enfim, fazer subtração através desse circuito. Aqui eu deixei os 4 resistores iguais só para facilitar a observação disso aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui que a gente já está batendo a hora.
Vamos entrar no modo déjà vu aqui. Então, com isso, agora vocês têm ferramentas, né, sabendo os ganhos e sabendo a forma de analisar circuito, vocês têm ferramentas para resolver essas outras duas listas aqui que eu tenho para vocês, tá? Que eu vou mandar junto com a apresentação. Fica para a mesma data, que a gente tinha conversado lá no dia 8, tá? E mesma forma de mandar pelo e-mail um assunto assim que daí cai no meu filtro lá, fica mais fácil, tá? Ô, professor, aquela lista 1 que o senhor enviou, ela é para fazer no Pecinho ou no Fausted ou nos dois também? É, nos dois também, só que tu não precisa, tipo, eu acho que dá para fazer nos dois. Tem umas coisas, alguns exercícios, principalmente das listas que vão vir, que é meio difícil de simular, tá? Daí tu tem que usar a tua criatividade ou não dá para simular no Pecinho, tá? Então, dependendo, se não, tipo, se tu vê que tu tá gastando muita energia com o circuito não funcionar, é uma coisa, tá? Mas se tu não conseguir usar o simulador, é outra. Então, tem uns circuitos ali que é difícil de simular, porque envolve algum componente, por exemplo, um transistor, uma coisa, daí não dá para simular direito. Se tu conseguir, daí simulando os dois. Tá, beleza, obrigada. Então vai aí, mesma data, parari, parará. E daí na próxima aula a gente vai fazer só exercícios, tá? Então a gente vai fazer alguns exercícios de ENAD e alguns de concurso, envolvendo os conceitos que a gente viu até agora, tá? Só exercícios sobre essa parte, que é analisar circuitos e entender circuitos com a PIOP, né? Então a gente desenvolveu hoje a ferramenta de análise, viu direitinho como é que é aquelas duas características e como usa aquelas duas características, e viu os principais circuitos básicos com a PIOP, tá? Então, isso aí a gente vai exercitar um pouco nessas questões de concurso e ENAD na próxima aula, tá certo? Belezinha? Nenhuma dúvida? Suave. Eu mandei no grupo, não mandei? As de hoje ainda não foi. Eu mandei só a última, se eu não me engano. Daí eu mando agora... Eu mando essas aqui agora de novo lá no grupo. Ainda não criei o grupo no Moodle, né? Vou esperar ficar fixo o número de alunos. Beleza? Então tem mais, gurizada. Se não temos mais dúvida, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.